Em Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Quinta-feira, 15 de dezembro de 2016. E vamos ao destaque do dia. Governo anuncia pacote de medidas que atende empresas e o consumidor brasileiro. E presidente Michel Temer diz que o objetivo é reaquecer a economia. Visam precisamente incrementar a economia brasileira neste momento em que nós queremos o crescimento do país. E você também vai ouvir na Voz do Brasil de hoje. Tem novos médicos chegando em vários municípios brasileiros. São cubanos que vão substituir antigos profissionais. E você sabe quando uma informação sobre saúde na internet é verdadeira? Vamos mostrar que agora é possível identificar sites que pode confiar. E nós acompanhamos o movimento nos aeroportos. Eu tô indo pra São Paulo passar Natal e Ano Novo com a minha família. Tô indo pra Salvador passar o Réveillon, as festas. Tô indo pra Holanda visitar meu filho. A fiscalização foi reforçada para que os brasileiros possam chegar sem transtornos. A Voz do Brasil de hoje na apresentação de Gláucia Gomes e Ayrton Medeiros. E para assistir a gente ao vivo na internet, basta clicar www.voz.gov.br. Levar saúde a regiões onde faltam profissionais. 200 médicos cubanos embarcaram hoje na base aérea de Brasília com destino a municípios nordestinos. Eles fazem parte do programa Mais Médicos e substituem colegas que já participaram do programa. Yanis Riveres Samé, Josbani Castilho Maceu. Ao som da chamada, os médicos cubanos ocuparam seus lugares na fila de embarque. Eles partem para levar assistência médica a milhares de brasileiros no interior do país, por meio do programa Mais Médicos. Eliette Martinez, de 26 anos, vai viver a primeira experiência internacional no município paraibano de Araruna. Estou muito ansioso por chegar, por conhecer as pessoas, por curar a los enfermos. Já Duviel Rosário Coba está indo para um distrito indígena no Maranhão partilhar 3 anos da sua experiência com a comunidade. Ele se mostra grato pela oportunidade. Um país muito belo, muito bonito, a gente muito boa, trata muito bem. Mais de 200 cubanos seguiram com destino ao Nordeste e até o final de dezembro, 1.380 médicos viajam para repor vagas do programa e levar assistência básica para mais de 1.000 cidades brasileiras. O secretário de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde, Rogério Abdala, reforçou a importância do programa. Hoje, nos grandes centros, você tem os médicos, você tem os hospitais. Mas quando você está realmente numa cidade onde você não tem esses recursos, a importância do médico. Eles são humanistas, são bons. Em setembro deste ano, o Congresso aprovou a prorrogação dos Mais Médicos pelos próximos 3 anos. Até fevereiro de 2017, mais de 2.000 médicos viajam para substituir os que terminaram a participação no programa. Reportagem Natália Kozlik. Como saber se um site apresenta informações confiáveis sobre saúde? A Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, lançou o selo Sérgio Arouca para assegurar ao internauta que a informação disponível em um site de saúde é de qualidade. O primeiro a receber o selo é o blog Tuberculose Circulando a Informação. Pode ser uma dor de dente, uma dor de cabeça ou até dúvidas sobre o tratamento do câncer. E lá vai a consulta ao Dr. Google. É assim que o pesquisador da Escola Nacional de Saúde da Fiocruz, André Pereira Neto, define esse novo costume de consultar a internet para saber sobre alguma doença. Faz com que você tenha acesso a informações que antes do tempo da internet você não tinha. Mas tem um outro problema que é qual? Nem toda informação é confiável, nem toda informação é atual e nem toda informação
informação é compreensível. A dona de casa carioca, Simone Quintela, diz que já encontrou na internet muitos dados sobre saúde que não são verdadeiros. Geralmente, os pesquisadores colocam palavras técnicas e essas palavras elas não estão legíveis, a gente não consegue entender. Preocupada com informações que podem induzir a pessoa a erros, a Escola Nacional de Saúde Pública criou um selo para garantir que as informações sobre saúde disponíveis na internet sejam de qualidade, como explica o pesquisador André Pereira Neto. Essa informação que não tem a qualidade, que não é fidedigna, pode prejudicar o tratamento. E quem recebeu o selo de qualidade da informação em saúde na internet foi o blog Tuberculose Circulando Informação, vinculado ao Ministério da Saúde. Patrícia Verlang, do Programa Nacional de Controle da Tuberculose, diz que ganhar o selo é importante para a credibilidade do site. Disponibilizar uma informação de qualidade, né, no sentido da população ter conhecimento sobre os sintomas da doença, sobre as questões do tratamento também. O foco do projeto é analisar e qualificar os sites do Ministério da Saúde e das secretarias municipais e estaduais de saúde de todo o país. Reportagem Mara Kenup. No judiciário, a delação premiada é um acordo para que o réu possa colaborar com a investigação em troca de diminuição de pena. Por outro lado, no administrativo, existe um acordo parecido chamado de leniência, quando o réu é uma empresa que lesou os cofres públicos, pode negociar com o governo. Hoje, esse acordo de leniência ganhou um novo aliado e novas regras. A Controladoria Geral da União, CGU, e a Advocacia Geral da União, AGU, vão atuar juntas na assinatura de acordos de leniência com empresas que lesaram os cofres públicos. Pelas novas regras, após o acordo entre a empresa e o governo, forma-se uma comissão que vai definir o valor de ressarcimento e multa que a empresa deve pagar aos cofres públicos. Além disso, pode propor cláusulas que obriguem a empresa a adotar programas que impeçam novos crimes. A advogada-geral da União, Grace Mendonça, diz por que é importante que os dois órgãos participem. Trazer para esse ambiente maior transparência, maior celeridade e, inclusive, uma interface e uma interação maior entre a Advocacia Geral da União e Controladoria Geral da União. O acordo de leniência é o compromisso firmado entre o governo e a empresa que cometeu ato ilícito contra a administração pública. Quem fecha o acordo se dispõe a auxiliar nas investigações, denunciando outros envolvidos no crime, em troca de benefícios na pena. O ministro da Transparência, Fiscalização e Controladoria Geral da União, Torquato Jardim, afirma que o acordo é fundamental para dar andamento às investigações e não penalizar a empresa, e sim quem comete o crime. A empresa chega e oferece uma informação de um ato ilícito praticado por si ou por terceiro em seu nome. As novas regras também determinam que fica a cargo da AGU avaliar se o acordo é vantajoso para a administração pública ou buscar a reparação por meio de ações judiciais. Reportagem Warbi Calil. Momento Social. O Bolsa Família está passando por um pente fino. Com o cruzamento de dados é possível direcionar o programa para quem realmente precisa. E quando alguma irregularidade é encontrada, o benefício pode ser bloqueado ou até mesmo cancelado. E é exatamente essa dúvida da Karina Iris. Ela tem 2 filhos, está desempregada e vive na capital paulista. Quem tira a dúvida dela aqui no Momento Social é o ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, Osmar Terra. Olá, ministro. Eu sou a Karina, eu moro na cidade de São Paulo. Eu queria estar sabendo qual a diferença do bloqueio para o cancelado do Bolsa Família. O benefício cancelado, ele é em função de ter se descoberto no cruzamento de dados que o usuário ou aquela família tem uma renda per capita que coloca acima do valor do cadastro único. A renda que fica entre 1/4 de salário mínimo e meio salário mínimo por membro da família, mensal, coloca essa pessoa com o benefício bloqueado para explicar o que houve. O recurso fica guardado, fica bloqueado, mas fica na conta dela. Se for de uma forma
convincente, mostrando que ela realmente não tem aquela renda, de alguma forma convencer que ela está dentro dos critérios do Bolsa Família, todo aquele recurso bloqueado ela recebe. O cancelado ela não recebe mais, mesmo ela podendo explicar, aí é outro processo que ela vai poder provar que todos os dados foram cruzados não estão corretos, aí pode se rever, mas cancelado imediatamente ela deixa de receber e o bloqueado ela continua recebendo, só que não fica na conta até ela comprovar que cumpre os critérios do Bolsa Família. Se você também tem alguma pergunta sobre ações e programas sociais do governo, mande pra gente. Pode ser por e-mail no endereço voz@ebc.com.br. Tem também o nosso Facebook, facebook.com/Bolsa Família. A sua pergunta vai ser respondida aqui na Voz do Brasil, sempre na quinta-feira. Participe. 19h11, horário brasileiro de verão. Um pacote com 10 medidas para aquecer a economia do país. A gente detalha daqui a pouquinho como empresários e o cidadão vão se beneficiar com essas ações. Não saia daí. A proposta do governo para limitar os gastos públicos foi aprovada na Câmara e no Senado e hoje foi promulgada pelo Congresso, ou seja, foi assinada e já começa a valer. Apresentada em junho pelo governo do presidente Michel Temer, a PEC era considerada a medida principal para criar as condições necessárias para a retomada do crescimento da economia e geração de emprego. As regras vão valer por 20 anos, com possibilidade de revisão em 10 anos. Com esse limite para os gastos, o governo impede o avanço descontrolado das despesas públicas e passa a gastar somente o que arrecada. Esse limite já vale para o orçamento do ano que vem. Mas é bom lembrar, para 2017, a norma preserva os gastos mínimos com saúde e educação. Reduzir o desmatamento e as queimadas na Amazônia pela metade nos 4 próximos anos. É a meta do Ministério do Meio Ambiente. Além da fiscalização e controle, o governo também vai poder acompanhar cada pedacinho de chão com o cadastro ambiental rural. Um acordo com o Banco Alemão vai ajudar o país a contratar pesquisadores e geólogos para ajudar pequenos produtores com o CAR. O Plano de Ação para a Prevenção e Controle do Desmatamento e das Queimadas tem como meta até 2020 reduzir a menos da metade a área desmatada hoje na Amazônia. O ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho, afirmou que o aumento do desmatamento na Amazônia registrado nos últimos 2 anos teve relação com a crise econômica enfrentada pelo país. Ele garantiu, no entanto, que os recursos da área já foram recompostos e que os órgãos de controle do desmatamento estão atuando com plena capacidade. Vamos aprimorar ao máximo o comando e controle, a fiscalização, nós vamos fortificar a parceria com os estados. E hoje o governo também assinou um contrato com o Banco de Desenvolvimento da Alemanha, que garante mais de 35 milhões de reais para fortalecer as ações do cadastro ambiental rural. O diretor do banco alemão, Carsten Sandhoff, destaca o interesse do país na preservação da Amazônia. As mudanças climáticas são uma ameaça para a Alemanha também, são uma ameaça para outros países. O cadastro ambiental rural é obrigatório para todos os imóveis rurais e, além dos dados do proprietário, deve conter informações da propriedade. A ideia é criar um banco de dados nacional para controle, monitoramento e combate ao desmatamento. Os donos das terras têm até dezembro do ano que vem para fazer o cadastro. Reportagem Luana Karen. Simplificar para facilitar, agilizar, atrair e crescer. Com esses objetivos, foi criado 10 anos atrás o Super Simples. A ideia era reduzir a papelada e tornar mais simples a relação das empresas com o governo. O que permitiu que milhões de empreendedores saíssem da informalidade, gerassem empregos e arrecadassem impostos para o governo.
bombons, bolos, panetones. Doces que são produzidos todos os dias na chocolateria do Alexandre Ferreira, em Brasília. Alexandre foi jogador de futebol até os 22 anos, quando a mãe de um amigo ensinou a arte de transformar açúcar em delícias. Aos poucos, o hobby virou negócio e ele decidiu arriscar. Largou o futebol e, com a ajuda do Sebrae, se transformou em um empreendedor individual. Eu resolvi formalizar o meu negócio e ali foi onde eu busquei o Sebrae para poder me aprimorar na parte de conhecimentos. Após se formalizar, Alexandre pôde optar pelo Simples Nacional, um programa do governo voltado para os pequenos negócios que reduz a papelada e a carga tributária, o que para Alexandre foi fundamental. Além dele agregar vários impostos juntos, ele dá a oportunidade do empresário ter uma redução nessa carga tributária, né, que se às vezes fosse enquadrada como uma empresa normal, teria uma carga muito maior, que isso agregaria no custo do produto, né? O Simples Nacional foi criado 10 anos atrás e tirou da informalidade milhões de pequenos negócios. Segundo o secretário executivo do Comitê Gestor do Simples Nacional, Sila Santiago, hoje no Brasil são mais de 11 milhões de microempreendedores individuais, além de micro e pequenas empresas que estão inscritos no programa. Praticamente todas as atividades, elas podem optar pelo Simples Nacional. Tem poucas exceções. Uma delas foi agora recentemente retirada pelo Congresso Nacional. Então, a partir de 2018, por exemplo, as empresas que produzem cervejas, licores, cachaças vão poder optar também pelo Simples Nacional. Os pequenos negócios são responsáveis por quase 30% de todas as riquezas do país. Além disso, emprega mais da metade dos trabalhadores com carteira assinada. O presidente do Sebrae, Guilherme Afife Domingos, falou sobre a importância do Simples Nacional. O que as pessoas mais querem é a simplicidade, é a simplificação. Portanto, o simples é a inovação do sistema tributário. Com a formalização de mais negócios, em 10 anos, o Simples Nacional gerou mais de 550 bilhões de reais para os cofres públicos com a arrecadação de impostos. Reportagem Gabriela Noronha. O governo anunciou agora há pouco um pacote de medidas para estimular a economia. O foco é aumentar a produtividade das empresas e indústrias para gerar mais empregos, além de incentivar o consumo dos brasileiros. Para saber mais sobre esse pacote, a gente conversa ao vivo com o repórter Paulo La Sálvia. Boa noite, Paulo. No total, são quantas medidas? Boa noite, Gláucia. Boa noite, Ayrton. Boa noite a todos os ouvintes da Voz do Brasil. Bom, Gláucia, ao todo são 10 medidas que foram anunciadas agora há pouco aqui no Palácio do Planalto. Uma destas medidas é um amplo programa para regularizar tributos, que vai permitir que empresas e pessoas possam ficar em dia com a Receita Federal. Dívidas vencidas até 30 de novembro deste ano vão poder ser parceladas. A expectativa do governo é que até 20 bilhões de reais possam ser recuperados pelo governo com a regularização. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou que a regularização vai permitir que empresas voltem a crescer. No momento de crise, é muito importante nós permitirmos que as empresas possam regularizar o mais rápido possível a sua situação fiscal, para que não só possam tomar crédito, crescer e etc., e voltar a produzir com regularidade, mas também, evidentemente, isso permite uma arrecadação por parte do governo federal. Agora, Paulo, para os consumidores, quais são as principais medidas? Olha, Ayrton, uma delas vai aperfeiçoar o funcionamento do cadastro positivo, que permite que um lojista, um vendedor, analise o histórico da pessoa, se ela é uma boa pagadora, não atrasa contas. A adesão a este cadastro passa a ser automática e a exclusão terá de ser solicitada pela pessoa. Também foi anunciada a diferenciação de preço de um produto de acordo com o modo de pagamento. Por exemplo, se o pagamento for à vista, em dinheiro, é um valor. Se for por cartão de crédito, vai ser outro. A ideia do governo é que também quando você pague com cartão de crédito, você possa ter um desconto nas lojas. O governo também vai reduzir as taxas de juros do cartão de crédito cobradas do consumidor e do prazo de pagamento ao lojista.
O funcionamento destas medidas devem ser detalhados pelo governo num prazo de até 10 dias. E os trabalhadores também vão ter um rendimento maior dos recursos que estão depositados no FGTS, Paulo? Vão sim, Gláucia. A proposta é que a remuneração do fundo seja semelhante à da poupança. Para isso ocorrer, o governo vai redistribuir 50% do lucro líquido dos recursos do FGTS, que giram em torno de 15 bilhões de reais por ano, para os trabalhadores que têm contas vinculadas ao fundo, que são aqueles que têm carteira assinada no país. A medida vai melhorar a remuneração do trabalhador. O presidente Michel Temer afirmou que as medidas anunciadas hoje vão promover o crescimento econômico, a produtividade e reduzir a burocracia. Nós nunca ignoramos as dificuldades que teríamos quando apoiamos o governo, mas essas dificuldades vêm sendo vencidas paulatinamente e, ademais disso, nós vamos pregando cada vez mais a reunificação e a pacificação do país. Acho que a tese do crescimento, produtividade e desburocratização ajuda até nesse tópico. Por falar em burocracia, outra medida é a simplificação dos pagamentos de obrigações trabalhistas, previdenciárias e tributárias por um sistema chamado e-social. A ideia é reduzir o tempo gasto pelas empresas para preencher as declarações, formulários e livros. O prazo para que todas as empresas entrem nesse sistema é até julho de 2018. Paulo La Salve, obrigado pela sua participação ao vivo aqui na Voz do Brasil. 19h21 no horário brasileiro de verão. Fiscalização reforçada nos principais aeroportos do país. A operação fim de ano da ANAC já começou e quer garantir viagem tranquila a todos os brasileiros que optaram por voar para chegar ao destino. A equipe da Voz do Brasil foi ao aeroporto de Brasília para saber como anda o movimento por lá. Em tempos de fim de ano, os aeroportos ficam lotados. Pessoas chegando e saindo a todo momento. E cada uma delas com uma história na bagagem. Eu tô indo pra São Paulo passar Natal e Ano Novo com a minha família, meus tios, meus primos. Tô muito feliz porque viajar é sempre bom, né? Tô indo pra Salvador, passar o Réveillon, as festas e a metade de janeiro lá com minha família. Estou indo pra Holanda visitar meu filho. Bom, ele foi adotado quando bebê, com 18 anos veio me conhecer. E agora ele vem, agora a primeira vez eu vou, né? Mas junto com a viagem de férias podem vir problemas como atrasos, cancelamentos e longas filas. E para minimizar esses contratempos, a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, está realizando a Operação Fim de Ano. 300 servidores atuam na fiscalização de 13 aeroportos brasileiros até o dia 8 de janeiro, como explica o gerente de operações da ANAC, Marcelo Lima. As empresas aéreas encaminharam para a ANAC um plano de contingência demonstrando todas as ações que elas vão fazer para garantir que a gente tenha um fim de ano tranquilo. Nós intensificamos a nossa fiscalização exatamente para garantir que tudo será respeitado. Mas além da fiscalização, os passageiros também precisam seguir algumas orientações para evitar transtornos na hora de viajar. É importante respeitar o horário que cada companhia aérea determina para a chegada antes do embarque. É preciso também se informar sobre os objetos que são proibidos na bagagem de mão e ainda checar se está com todos os documentos exigidos para o embarque. Marcelo Lima destaca que algumas das novas regras de inspeção do passageiro já estão valendo. Lembre-se que esse é o primeiro operação de grande movimento nos aeroportos com as novas regras de segurança. Ou seja, pode haver filas, lembre-se de tirar o notebook da sua mochila, que você pode passar por uma inspeção manual aleatória. Então tudo isso é para garantir a sua segurança. Então saia de casa um pouco mais cedo. E já tem gente que se preparou direitinho para um fim de ano bem tranquilo. Costumo fazer o check-in com antecedência, preparar as malas, tudo, e verificar também condições da viagem. Nós que estamos indo com a família toda, são 3 crianças, a gente prepara toda a documentação necessária, certidão de nascimento, carteira de identidade, faz o check-in antecipado e procuramos chegar cedo para o horário do voo para que não ocorra nenhum transtorno na viagem. O passageiro que identificar alguma irregularidade deve denunciar. Basta ligar de graça para o Falha ANAC no número 163. Reportagem Beatriz. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal decide ser inconstitucional a prisão civil de cidadãos e empresas inadimplentes com a União. Mulher é condenada por apresentar atestado falso para receber auxílio-doença. Ex-prefeito sul-mato-grossense terá que devolver dinheiro para município. Agora em Brasília, 7h25. Boa noite, eu sou Johnny Luna. E eu sou o Arthur Filho. Supremo Tribunal Federal decide ser inconstitucional a prisão civil por até 90 dias de cidadãos e empresas que não pagarem impostos ou contribuições previdenciárias. De acordo com a lei federal derrubada pelo STF, os contribuintes inadimplentes com a União poderiam ser presos se não quitassem os débitos até 15 dias após a intimação da Justiça. Ricardo Viula. Por 10 votos a 1, o plenário do STF acompanhou o relator do processo, o ministro Gilmar Mendes, ao entender que o uso da prisão como meio coercitivo para o pagamento de dívida aos cofres públicos federais desrespeita os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. O ministro Gilmar Mendes afirmou ainda existir medidas válidas previstas na legislação brasileira para a União cobrar os valores devidos. Isso porque a Fazenda Pública dispõe de outros meios igualmente eficazes para a cobrança de seus créditos tributários e não tributários. Basta pensar que o crédito constituído e inscrito em dívida ativa pelo próprio poder público pode imediatamente ser executado, sem falar na inclusão do devedor nos cadastros de inadimplentes. Com isso, a maioria dos ministros acolheu a ação direta de inconstitucionalidade da Confederação Nacional da Indústria. A entidade lembrou já ter sido decidido pelo STF que a prisão civil só é permitida em caso de inadimplência de pensão alimentícia, conforme previsto na Convenção Americana de Direitos Humanos. Justiça garante a morador direito de estacionar van em condomínio. A decisão é do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Kirk Moreno. Após adquirir o apartamento, o morador não foi autorizado a manter a van na garagem porque ele ultrapassava em 9 centímetros a altura máxima permitida na convenção do condomínio. O dono do automóvel alegou que a van não prejudica os demais moradores. O condomínio informou que o morador sabia das regras do local antes de comprar o imóvel. Porém, o tribunal decidiu beneficiar o morador, já que o veículo é uma ferramenta de trabalho e a situação não causa danos a terceiros. Mulher é condenada por apresentar atestado falso para conseguir auxílio-doença. A decisão é do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, com sede em São Paulo, Elívio Blower. A Justiça Federal de São Paulo determinou que a mulher preste serviços à comunidade por 8 meses e pague uma multa. A defesa alegou que a acusada falsificou os atestados médicos porque havia sido demitida quando estava grávida. O magistrado explicou que a mulher, se sentindo injustiçada sobre a demissão, deveria ter procurado a justiça para conseguir indenização ou manutenção do emprego. Caso descumpra a pena de prestação de serviços, a mulher poderá ser presa. Empresa é condenada por dispensar vigilante com HIV. A decisão é da Justiça do Trabalho do Mato Grosso, Emily Almeida. Uma empresa de segurança do município de Várzea Grande terá que reintegrar o ex-empregado portador de HIV. A condenação também prevê o pagamento de salários atrasados desde a data da dispensa até a data da efetiva reintegração, além do valor de R$4 mil em indenização por danos morais. O tribunal entendeu que a empresa não conseguiu provar outra motivação para a dispensa do vigilante. 2 universidades do Distrito Federal são proibidas de fazer propaganda. A decisão impede divulgações relacionadas ao Exame Nacional de Desempenho de Estudantes. Mônica Cardoso. A proibição vale para a Universidade Paulista e o Centro Universitário Planalto do Distrito Federal. A decisão provisória prevê multa de R$3 mil para cada ato de desobediência. De acordo com a ação, as instituições de ensino teriam orientado os professores a reprovar alunos para não se inscreverem no ENAD. A conclusão do caso foi com base em cópias de e-mails trocados entre a coordenação dos cursos e docentes. Ainda cabe recurso da decisão. Ex-prefeito da cidade de Jaraguari, no Mato Grosso do Sul, é condenado a devolver dinheiro para o município. A Justiça Sul-Mato-Grossense determinou que João Queiroz Bairde reembolse para a prefeitura o valor de R$200 mil. De acordo com o processo, o ex-prefeito depositou dinheiro público na própria conta bancária para realizar pagamentos pessoais. Testemunhas informaram ainda que dinheiro em espécie era entregue ao político, que não justificava a finalidade. Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e entorno e também pela internet. Acesse www.radiojustiça.jus.br e siga pelo Twitter. twitter.com/radiojustiça. A você, uma boa noite. Boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar o Jornal do Senado. Promulgadas emendas constitucionais do teto de gastos públicos e do novo regime especial de precatórios. CCJ aprova projeto que assegura direito de residência imóvel da família a quem ficou viúvo durante união estável. Congresso aprova o orçamento de 2017, que prevê um salário mínimo de R$ 945 e inflação de 4,8%. Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Boa noite. Boa noite. O presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, afirmou que irá recorrer da decisão liminar do ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, que determinou o reinício da tramitação da proposta original do pacote anticorrupção, sugerido pelo Ministério Público com o apoio de mais de 2 milhões de brasileiros. O argumento desse pedido de reconsideração a ser feito ao STF é de que o Supremo não pode se manifestar sobre o projeto ainda em trâmite. Detalhes com a repórter Érica Christian. Ao atender a um pedido do deputado Eduardo Bolsonaro, do PSC de São Paulo, o ministro Luiz Fux alegou que o projeto de iniciativa popular não pode ser desfigurado numa referência às mudanças feitas pelos deputados, entre elas a punição para juízes e promotores. Renan Calheiros considerou a liminar uma nova interferência do judiciário no legislativo. Mas eu considero, e digo isso respeitosamente, uma invasão na competência do legislativo. E vou mobilizar a advocacia do Senado e conversar com o presidente Rodrigo Maia para que nós possamos desfazê-la, já que há uma decisão do Pleno do Supremo Tribunal Federal no sentido de que não pode haver interferência no processo legislativo. Mas o senador Randolfo Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, saiu em defesa da retomada do projeto original, que, entre outras medidas, tornava crime o enriquecimento ilícito. Se entra no mérito da decisão, a decisão do ministro Fux vai por um princípio elementar. O que, na verdade, a Câmara fez foi deturpar o objetivo original das 10 medidas. Eu espero que o bom senso prevaleça agora na retomada da discussão. Ao lembrar que o próprio plenário impediu a votação imediata do pacote anticorrupção para melhorar as propostas, o líder do PSDB, senador Paulo Bauer, de Santa Catarina, avalia que a liminar interfere sim no legislativo. Não me parece a decisão que nós devemos, nesse momento, aplaudir, mas decisão de justiça se acata. E a decisão do ministro precisa ser acatada num primeiro momento, e se houver um entendimento diferente e divergente da decisão do ministro, obviamente cabe recurso dela. As mesas do Senado e da Câmara dos Deputados promulgaram hoje a emenda constitucional que limita ao índice da inflação do ano anterior o aumento dos gastos públicos. Também foi promulgada a emenda constitucional que estabelece um novo regime especial de precatórios. Assim, a União, os estados e os municípios têm até 31 de dezembro de 2020 para pagar os precatórios pendentes de quitação. Os senadores e deputados federais aprovaram hoje o orçamento de 2017 em sessão do Congresso Nacional, que começou no início da tarde. A proposta, que segue para a sanção presidencial, estabelece um salário mínimo de R$ 945,80, estima um crescimento do PIB de 1,3% e uma inflação de 4,8% para o ano que vem. As despesas do governo devem somar 3,5 trilhões de reais, sendo que 1 trilhão e 400 bilhões de reais serão destinados ao pagamento de juros da dívida pública. Repórter Carlos Pena Brechanini. O Ministério da Saúde recebeu a previsão de 125 bilhões de reais, 10 bilhões a mais que a proposta orçamentária enviada pelo governo. Outra rubrica que recebeu mais previsões foi a do Censo Demográfico Agropecuário, que não havia ainda sido prevista quando o governo entregou seu projeto de orçamento em julho, como explicou o relator-geral, o senador Eduardo Braga, do PMDB do Amazonas. O valor combinado foi o valor colocado entre planejamento, comissão de orçamento e o Ministério de Agricultura do governo. Portanto, não houve nenhum corte, até porque não veio recurso no Pelô. O que é um erro foi grave. Foi colocado por nós. Já tinha lá no censo demográfico 240 milhões de reais. Portanto, nós fomos para 740 milhões. Esta é a primeira lei do orçamento elaborada usando o teto de gastos estabelecido pela PEC 55, que limita o crescimento das despesas federais ao valor da inflação do ano anterior.
O orçamento de 2017 equivalerá ao que será gasto este ano, acrescido de 7,2%, que é a inflação prevista para 2016. Vai ficar mais fácil e rápida a circulação de estudantes na comunidade de países de língua portuguesa. É que o Senado aprovou um acordo que acelera a concessão de visto para alunos da comunidade inscritos em curso acadêmico ou técnico profissional, como explicou o relator do projeto na Comissão de Relações Exteriores, o senador José Agripino Maia, do Democratas do Rio Grande do Norte. É o diploma em que o Brasil fica oficialmente integrado a esse acordo assinado em Lisboa em 2007. O acordo foi assinado por Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. E os senadores aprovaram um projeto de decreto legislativo que suspende a decisão da ANAC, que autorizou as empresas aéreas a cobrarem pelas malas despachadas a partir de 2017. A matéria segue agora para análise da Câmara dos Deputados. E também segue para análise da Câmara dos Deputados o projeto de decreto legislativo que suspende portaria de 2001, que trata da demarcação dos terrenos de marinha contados 33 metros em direção à terra, a partir da linha média de marés altas na costa. O autor da proposta, senador Dário Berger, do PMDB de Santa Catarina, afirmou que o governo federal faz cobranças ilegais de taxa anual ao considerar determinadas áreas como terrenos de marinha. É que o governo federal redefina a linha pré-mar hoje e a partir dali conte os 33 metros para que essa área efetivamente seja o terreno de marinha, não da marinha, de marinha. Não o que está acontecendo hoje, que eles estão pegando como referência a linha pré-mar de 1831. Comissões. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou o projeto que assegura a quem ficou viúvo ou viúva durante uma união estável o direito de residência no imóvel da família. Se não houver pedido para que essa proposta seja analisada pelo plenário do Senado, a matéria seguirá para votação na Câmara dos Deputados. O direito real de habitação do companheiro viúvo ou da companheira viúva valerá enquanto eles não se casarem ou constituírem nova união. O relator da proposta, senador Antônio Anastasia, do PSDB mineiro, explicou que o projeto corrige a legislação atual. Hoje, a lei só permite ao cônjuge. Então, falecido o cônjuge sobrevivente pode ficar no imóvel. E não há previsão legal para o companheiro ou companheira. O objetivo do projeto é tão somente estender ao companheiro da união estável o mesmo direito, já que hoje os direitos são iguais, em relação também ao casamento com o cônjuge. O senador Roberto Muniz, do PP da Bahia, defendeu que a água passe a estar no topo da agenda política mundial e a adoção de práticas para sua conservação. Ele citou o relatório mundial das Nações Unidas sobre o desenvolvimento dos recursos hídricos de 2016 com o tema Água e Emprego. Segundo o estudo, metade dos trabalhadores de todo o mundo, o que representa cerca de 1,5 bilhão de pessoas, está empregada em indústrias dependentes de recursos hídricos e naturais. Quando debatemos água, não debatemos só com um viés social. A água é um componente essencial para a economia mundial e também para as economias locais. Precisamos de água para gerar e para manter os empregos. E o senador Eumano Ferrer, do PTB do Piauí, acredita que o modelo ocidental de Estado moderno está ultrapassado e passa por uma crise que só pode ser superada por uma ampla reavaliação e a adoção de novas práticas de gestão pública. No Brasil, segundo o senador, a atividade estatal está imobilizada por uma estrutura que ele considera pesada e cheia de vícios, o que tem gerado a crescente revolta do povo contra a classe política. Eumano Ferrer destacou a eficiência dos países do Extremo Oriente para lembrar que o Estado deve ter objetivos nacionais bem definidos e cobrou uma revisão do Pacto Federativo que reduz as diferenças entre as regiões brasileiras. O que está ocorrendo é a perda de confiança nos sistemas de governo, entre outras razões, pela inobservância de princípios éticos, pelo descaso do setor público com questões essenciais e bem-estar social, pelo desprezo ao princípio do mérito. E assumiu o mandato de senador Thieres Pinto, do PDT de Roraima, primeiro suplente do senador Teomário Mota, que se licenciou do cargo. Jornal do Senado, apresentação Tiago Medeiros e Rita Zumba, áudio Eliseu Caires. O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite. Boa noite, até amanhã.
Jornal. Câmara dos Deputados. Deputados divergem sobre efeitos da lei que limita gastos públicos. O presidente espera reverter decisão sobre projeto anticorrupção. Comissão de Justiça aprova aspectos formais da reforma da Previdência. Boa noite. Em reunião que terminou quase às 3 horas da manhã desta quinta-feira, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou a admissibilidade da proposta de reforma da Previdência. A admissibilidade do texto significa que ele segue as normas legais necessárias. Agora será criada uma comissão especial para analisar o mérito da matéria. Ouça mais detalhes na reportagem. O relatório do deputado Alceu Moreira, do PMDB gaúcho, favorável à proposta, recebeu 31 votos a favor e 20 contra, sob protesto de alguns deputados devido à votação ter ocorrido de madrugada. Oposicionistas também alertaram para o risco de futura nulidade da votação, porque líderes governistas substituíram membros da comissão de última hora a fim de garantir quórum. Cabe à CCJ analisar apenas os aspectos formais do texto, fundamentais para a posterior avaliação do seu conteúdo em uma comissão especial da Câmara. Alceu Moreira garantiu que a proposta de reforma da Previdência está de acordo com as exigências constitucionais. Foram, portanto, respeitadas as cláusulas pétreas da Constituição Federal. Cumpre destacar a marcada preocupação da proposta com preservar os direitos adquiridos e proteger a expectativa de direito dos segurados. 8 deputados chegaram a apresentar votos em separado, nos quais contestavam o relatório de Alceu Moreira. Alguns, como o vice-líder do PCdoB, deputado Rubens Pereira Júnior, defendiam o arquivamento da proposta sob o argumento de ferir direitos e garantias individuais assegurados pela Constituição. A matéria é restritiva de direitos, que mudará a vida de milhões de brasileiros, afetando a sua forma de acesso à Previdência Social. Muda absolutamente essa expectativa de direito para piorar. A reunião foi tumultuada e longa, durou quase 9 horas, sem contar as interrupções. Para atrasar os trabalhos, os partidos de oposição utilizaram vários instrumentos de obstrução, inclusive a tentativa de apreciar antes uma proposta de eleição direta já para presidente da República, em caso de vacância do cargo, como chegou a defender o líder da minoria, deputado José Guimarães, do PT cearense. E se o presidente sair 2 anos antes de terminar o seu mandato, é o Congresso que vai eleger alguém? Onde é que fica a soberania popular? O vice-líder do PSB, deputado Danilo Forte, rebateu a ideia sob o argumento de casuísmo. Nós não podemos agora admitir que uma posição extemporânea, esta pauta, que disserve a democracia brasileira, seja colocada nesse momento. Para superar a obstrução, o líder do governo, o deputado André Moura, do PSC de Sergipe, garantiu que a comissão especial, responsável pela análise do mérito da reforma da Previdência, só vai começar a funcionar após a eleição do próximo presidente da Câmara em fevereiro de 2017. Deixar aqui muito claro que só será feita a leitura e a instalação da comissão especial no próximo ano após o processo das eleições da mesa diretora da Casa, com aval e anuência do deputado Rodrigo Maia, que é o presidente da Casa. O líder da rede, deputado Alessandro Molon, explicou como este tempo extra será aproveitado pelos opositores da reforma. Primeiro porque o prazo não começa a contar, portanto nós teremos mais facilidade de colher assinaturas para apresentar emendas à PEC e também porque nós apostamos que quanto mais conhecida for essa PEC, mais difícil será para o governo aprová-la pela crueldade e pela perversidade do seu conteúdo. Mesmo governista, o líder do Solidariedade, deputado Paulo Pereira da Silva, anunciou resistência a vários pontos da reforma. Não vamos aceitar de maneira nenhuma idade mínima de 65 anos para homens e especialmente para as mulheres. Não aceitamos a regra de transição de quem tem mais de 50 anos e menos de 50 anos. Não aceitamos desvincular o salário mínimo das pensões. Faremos oposição não só aqui dentro, como também nas ruas. Outro governista, o vice-líder do PSDB, deputado Betinho Gomes, quer foco na melhoria do texto a partir da tramitação na comissão especial no próximo ano. A nossa bancada do PSDB vai contribuir para que o texto possa ser aperfeiçoado e ajustado. Portanto, há uma necessidade de conciliar o equilíbrio da Previdência com também um respeito àqueles que contribuem ao longo da vida. Além dos pontos citados, a reforma da Previdência prevê regras idênticas para a aposentadoria de trabalhadores públicos e privados e muda alguns cálculos dos benefícios. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira. Previdência.
Major Olímpio, do Solidariedade de São Paulo, critica a reforma da Previdência apresentada pelo Executivo. Segundo ele, nenhum policial civil ou militar, nenhum trabalhador suporta contribuir por 49 anos para conseguir levar o benefício integral. O deputado lembra que o dinheiro arrecadado não vai todo para a Previdência. Nós aprovamos aqui um aumento até da DRU, da desvinculação das receitas da União, de 20% para 30% até 2023. E aí, no momento que são repassados 600 bilhões para assistência social e saúde, nós vamos dizer que o servidor não contribuiu. E tem que pagar a conta de novo, não dá. Nenhum policial, civil ou militar suporta trabalhar 49 anos. Aliás, nenhum trabalhador. Para Valdenor Pereira, do PT da Bahia, os direitos sociais e trabalhistas dos brasileiros, especialmente os mais pobres, serão afetados pela reforma da Previdência apresentada pelo Executivo. A proposta, segundo ele, afronta os interesses do povo. A gente quer repudiar a tramitação dessa PEC por se tratar de mais uma iniciativa que golpeia de morte os direitos sociais e trabalhistas dos nossos trabalhadores, especialmente da população mais pobre do Brasil. Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, também acredita que a reforma da Previdência, da forma como foi proposta, retira direitos dos trabalhadores, principalmente daqueles que precisam do auxílio-doença. Eu quero aqui apontar que esta reforma não é benéfica à população brasileira, pobre e principalmente às mulheres. Tira direitos conquistados dos acidentes, dele poder receber os benefícios, o tempo necessário de sua licença por razões de doença, por razões de acidentes ou coisa desta natureza. Givaldo Carimbão, do PHS de Alagoas, diz ser contra a reforma da Previdência encaminhada à Câmara pelo Executivo. O congressista considera a proposta uma afronta para os pequenos produtores rurais do Brasil. Conheço o sofrimento do povo que está no sertão. Como é que manda para esta casa um extermínio dos pequenos produtores desse país? Como é que uma pessoa que vive de Bolsa Família, nem comida tem, vai ter que pagar INSS para se aposentar aos 65 anos? Isto é um dos absurdos que eu não votarei. Policiais e bombeiros militares participaram na Câmara de debate sobre a reforma previdenciária dos militares. Subtenente Gonzaga, do PDT de Minas Gerais, manifesta seu apoio às categorias que defendem uma previdência diferenciada. Economia. Misael Varela, do Democratas do Mato Grosso do Sul, considera a aprovação da PEC do teto dos gastos como uma das grandes vitórias da Câmara em 2016. Segundo ele, a população não pode ser induzida ao erro de interpretação. O deputado ressalta que o governo não pode gastar mais do que arrecada. A matéria foi promulgada. No ano em que vivenciamos a maior crise econômica da história do Brasil, a aprovação da PEC 241, conhecida como PEC dos gastos, foi uma das grandes vitórias da Câmara dos Deputados em 2016. A pauta foi cercada de críticas e de questionamentos contestáveis. O mais importante é que a pauta preza pela responsabilidade do governo, que não pode sobreviver gastando muito mais do que arrecada. Para Edmilson Rodrigues, do PSOL do Pará, a PEC que limita os gastos públicos por 20 anos marca o fim da Constituição de 1988 e dá abertura à desobediência civil. Ele cita artigo do doutor em Direito Paulo Sérgio Weil, que afirma ser ilegítima a forma como se dará a contenção de despesas. Pedro Kizai, do PT de Santa Catarina, comemora a aprovação no Senado de projeto que reforma o Imposto sobre Serviços, o ISS. Ele ressalta que, quando o projeto virar lei, o tributo passará a ser cobrado onde a operação ocorreu. Ele cita o caso específico do arrendamento mercantil, o leasing.
Zé Geraldo do PT afirma que a logística de distribuição do petróleo que chega aos municípios do Pará eleva o preço dos combustíveis. Ele reclama que as transportadoras contratam grandes embarcações que só atracam em locais profundos, o que obriga as distribuidoras paraenses a se deslocar até o Amazonas antes de abastecer o estado. Luiz Sérgio do PT do Rio de Janeiro diz estar preocupado com as demissões de metalúrgicos combinadas com a informação de que o presidente da Petrobras busca comprar plataformas de navios-sonda no exterior. Para o deputado, isso significa mais desemprego em um momento já de crise econômica. Marcon do PT do Rio Grande do Sul lamenta a demissão de 3.200 trabalhadores do polo naval na cidade de Rio Grande. Ele demonstra preocupação com a construção de novos navios para explorar o pré-sal e diz que o atual governo é responsável pelos empregos que estão sendo perdidos. Caio Manissoba do PMDB alerta que o polo gesseiro do Araripe, em Pernambuco, será afetado se for revogada a lei que concedia créditos presumidos do ICMS ao setor. O deputado se compromete a acompanhar os representantes das fábricas de gesso locais e tratar do assunto junto ao governo estadual. Depois de receber a licença de operação do IBAMA, a mineradora Vale deve iniciar a exploração do projeto S11D em Canaã dos Carajás, no Pará. Joaquim Passarinho, do PSD, informa que a nova mina é o maior empreendimento de minério de ferro da história do setor. Agricultura. O IBAMA está notificando produtores rurais de Bagé, Dom Pedrito, Lavras, Caçapava e Santana da Boa Vista, no Rio Grande do Sul, por estarem utilizando campo nativo. Luiz Carlos Reisen, do PP, alega que, desde 2008, essas áreas são usadas legalmente para atividades agrícolas e pecuárias. Ele ressalta que os fiscais podem estar extrapolando as suas funções. O Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Muniz Freire, no Espírito Santo, oficializou a construção de 40 casas populares no município. Givaldo Vieira, do PT, explica que a iniciativa vai ser realizada por meio do Programa Nacional de Habitação Rural. Educação. Depois de aprovada na Câmara, a reforma do ensino médio será analisada pelo Senado. Tiago Peixoto, do PSD de Goiás, avalia o projeto como um avanço para a juventude, pois garante que o estudante escolha o seu destino na escola. O Ministério da Educação autorizou mais 40 vagas para o curso de medicina na Universidade Iguaçu, no município de Itaperuna. Sóstenes Cavalcante, do Democratas do Rio de Janeiro, informa que a ampliação vai beneficiar os jovens que querem se formar médicos sem ter que sair da região onde moram. Anne Caroline, do município de Santana, no Amapá, foi escolhida entre os 19 mil estudantes brasileiros para participar de um programa da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil. Amanda Thaís, de Macapá, conquistou 3 medalhas na Olimpíada Brasileira de Matemática. Janete Capiberibe, do PSB, parabeniza as estudantes pela dedicação. Justiça. De acordo com a Comissão Pastoral da Terra, a violência no campo no Maranhão deixou 12 mortos entre janeiro e novembro deste ano. Ao lamentar os conflitos de terra, Elisiane Gama, do PPS, solicita ao Ministério da Justiça que evite que esses casos aconteçam. Homenagem. Ao homenagear Dom Paulo Evaristo Arnes, que morreu ontem, Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, destaca que o cardeal enfrentou a ditadura. Segundo ela, o religioso era um porto seguro na defesa dos direitos e no acolhimento dos mais pobres e exilados. O cardeal Dom Paulo Evaristo Arnes deve ser sepultado amanhã na Catedral da Sé. Ao lamentar a morte do arcebispo emérito de São Paulo, Padre João, do PT de Minas Gerais, lembra que o religioso enfrentou o regime militar no Brasil e foi um grande defensor dos direitos humanos. Nelson Pellegrino, do PT da Bahia, também homenageia o cardeal Dom Paulo Evaristo Arnes. Ele ressalta que o religioso ajudou a introduzir na Igreja Católica a teoria da libertação, além de ser um dos fundadores da Pastoral da Criança. Morreu na tarde de ontem, aos 87 anos, o jornalista e presidente da emissora Rede Amazônica, Felipe Daú. Irã Gonçalves, do PP de Roraima, se solidarizou com os familiares e exaltou a história profissional do jornalista. O falecimento de Felipe Daou, presidente da Rede Amazônica, também foi lembrado por Paulderney Avelino, do Democratas do Amazonas. O deputado ressalta que Daou era um homem de visão, com presença na Amazônia inteira. Política.
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmou que pretende convencer o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, que a decisão de suspender a votação do projeto de combate à corrupção é equivocada. Maia também explicita que medidas provisórias e projetos de lei não podem ser confundidos, já que têm ritos de tramitação diferentes. A reportagem é da Rádio Câmara. Acompanhe. Ontem, Fux concedeu liminar determinando que a proposta seja reapresentada na Câmara com base em mandado de segurança apresentado pelo deputado Eduardo Bolsonaro, do PSC de São Paulo, que buscava anular a emenda que responsabiliza juízes e procuradores por abuso de autoridade. Para Maia, trata-se de uma decisão que interfere no poder legislativo. Confiante que nós vamos conseguir convencer o próprio ministro Fux que dos pontos colocados estão todos colocados. A gente tem resposta para cada um deles para convencer o ministro de que a liminar ela pode ser superada de forma rápida para que a gente não crie um ambiente de insegurança na relação do poder legislativo com o poder judiciário. Na decisão, o ministro Luiz Fux entende que não poderiam ser apresentadas matérias estranhas a um projeto de lei de iniciativa popular e determinou que os efeitos da sua decisão tenham validade a partir de agora, não alcançando matérias já sancionadas. Olha, eu não sei se a tese dele está correta, porque você não pode tomar uma decisão, mas assim, para as próximas não pode, para as anteriores pode. Não é assim. A dele vai gerar, sim, insegurança, não tenho dúvida. Para Rodrigo Maia, a tramitação de medidas provisórias e projetos de lei possuem ritos distintos e não poderiam ser confundidos. São coisas completamente distintas, porque a medida provisória é um ato que tem efeito imediato e trata de questões relevantes e urgentes. É por isso que você não pode colocar os famosos jabutico, matérias estranhas, mas não tem nada a ver com o projeto de lei. Imagina se num projeto de lei daqui para frente a Câmara não possa, os deputados não possam emendá-la, né? Então, isso aí é uma supressão do direito do parlamentar. Então, nós vamos convencer o ministro, na nossa defesa, na nossa resposta, de que existem equívocos e que nós precisamos reparar esses equívocos. Após a sessão de ontem do plenário, Rodrigo Maia já havia falado sobre o assunto e ponderou que, como a Câmara não tem como conferir as assinaturas, as propostas de iniciativa popular acabam se convertendo em um projeto de lei de iniciativa parlamentar. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier. Jean Willis, do PSOL Fluminense, critica o relatório do Conselho de Ética que recomendou a suspensão do seu mandato por 120 dias. Segundo o deputado, foram ignoradas as testemunhas de defesa e um vídeo que seria fraudulento. Ele reafirma que nunca feriu o decoro parlamentar. O relatório ainda será votado. Para o delegado Edson Moreira, do PR de Minas Gerais, a influência do Executivo nas votações do Congresso e a participação de integrantes do Judiciário na elaboração de leis é uma afronta ao princípio constitucional da harmonia entre os poderes. Marcos Pestana, do PSDB de Minas Gerais, avalia que o momento político atual está cheio de intolerância e radicalismo. Para o parlamentar, todos, independentemente de compromisso ideológico ou alinhamento político, têm a obrigação de estabelecer um diálogo nacional para que se preserve a democracia. Jorge Sola, do PT baiano, denuncia que deputados da base governista esvaziaram a reunião da Comissão de Fiscalização Financeira para não votar requerimentos que pedem explicações dos ministros do governo de Michel Temer citados nas delações da Odebrecht. Boicotar a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle não vai fazer com que a população brasileira não tome conhecimento dos escândalos desse governo. Neste ano, a Câmara aprovou o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff e cassou o mandato do ex-presidente da Casa, Eduardo Cunha. Silas Freire, do PR do Piauí, classifica 2016 como um dos anos mais difíceis da história política do país. Chico Lopes, do PCdoB, contesta a notícia de que o presidente Michel Temer dará prestígio ao Ceará após visitar o estado. Ele afirma que os cearenses não querem prestígio, pois precisam de políticas públicas que combatam a seca e desenvolvam a região. O parlamentar diz ainda que Temer não pode prometer prestígio diante de sua baixa popularidade. Nós queremos que termine a transposição do Rio São Francisco. Nós queremos que o Benoc, que tem 100 anos, seja revitalizado com concurso, que ele também, a Transnordestina, chegue no Ceará para fazer o encontro com o Porto do Pecém. Também nós queremos isso, mas prestígio é para cantor de rock.
Prestígio é para tocador de samba. Mas para político, nós queremos política. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Boa noite para você. A gente volta amanhã. Uma ótima noite a você.